Agora sim, feito toda essa introdução, a gente vai começar de verdade, a aula, para vocês compreenderem todos esses cenários que a gente vai aplicar no dia a dia. E eu começo perguntando: tentem não ouvir isso. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma garrafa de Coca-Cola, a parte de cima da garrafa de Coca-Cola de vidro e uma tampa semi-aberta e um abridor abrindo essa garrafa. Nesse tempo que eu deixei vocês refletindo, eu tenho certeza que vocês ouviram a garrafa da Coca-Cola ser aberta, mesmo sem ter sido transmitido nenhum som, né? Basicamente, o que a gente passou agora é um processo chamado de sinestesia. Tem uma outra imagem aqui que eu também gostaria que vocês observassem. Tentem não ouvir isso. Agora a gente está, né, com uma foto destacada da parte de cima do copo, com um copo com refrigerante, no caso a Coca-Cola, e aquelas borbulhas, né, do refrigerante ali, que é o gás carbônico em contato com o oxigênio, e que eu tenho certeza que vocês nesse momento ouviram as borbulhas, né, estourando mesmo sem que eu tenha transmitido nenhum som aqui. O que acontece nesse cenário? A publicidade e propaganda, ela trabalha de uma forma muito forte com essa questão da sinestesia. A sinestesia, ela é muito legal. Eu tenho que ficar me movimentando ali, que senão eu sempre vou esquecer do cenário. A sinestesia é muito legal, mas em um mundo em que nem tudo é claro para todas as pessoas, previsibilidade e clareza é fundamental. Eu preciso ter previsibilidade, eu preciso ter clareza na informação. Se eu não tiver nem a previsibilidade, se eu não tiver nem a clareza daquilo que eu estou transmitindo, fatalmente eu vou ter um ruído de comunicação. O ruído de comunicação é o primeiro ponto de contato em que a gente gera uma barreira. Gerar uma barreira não permite que a pessoa tenha acesso a algo. Consequentemente, a gente começa a ter os primeiros problemas e impactos na acessibilidade. Qual é o ponto principal aqui da publicidade que eu acabei de transmitir? Os anúncios precisavam ser 100% acessíveis? Não, necessariamente. E aqui é o primeiro impacto que a gente gera. É muito comum as pessoas quererem trazer acessibilidade 100% para tudo. Gente, é utopia ter acessibilidade 100% para tudo. Não vai existir isso e não tem como você trabalhar com isso. Envolve uma série de fatores, né? E como que a gente lida com essa questão? A gente começa a trabalhar com as possibilidades e as alternativas. No caso da publicidade, por exemplo, a Coca-Cola, está trabalhando com o fator emocional, porque ela sabe que boa parte das pessoas vão resgatar aquela memória afetiva, né, do barulho e tudo mais, que pode nem ter sido ocasionado pela Coca-Cola, pode ter sido um outro refrigerante que a pessoa consumia, mas o fato da Coca-Cola trazer aquela questão à tona fez com que a pessoa lembrasse, né, voltasse ali para aquele momento específico. E o caminho da publicidade sempre vai ser esse, né? Focar na emoção das pessoas, né? Você não está vendendo o produto, você está vendendo um comportamento, alguma coisa relacionada. Nesse ponto, as pessoas que nunca tiveram a experiência de ouvir uma garrafa ser aberta não serão afetadas pela campanha. Por quê? Porque as pessoas não tiveram a experiência e não vão fazer a associação afetiva. E quando que as pessoas não ouvem isso? Uma pessoa que nasceu surda, por exemplo, uma pessoa que mora em alguma região inóspita e, consequentemente, nunca teve acesso a um refrigerante. Claro que aqui a gente está entrando numa questão muito específica, mas existe essa possibilidade. E claro que nessa situação dificilmente a pessoa também teria acesso à campanha, então a gente vai associando com essas questões. Mas basicamente o que a gente precisa entender é que não necessariamente aquela comunicação que foi feita de uma forma vai atender todos os cenários. A publicidade tem que fazer algumas diferenças. Quando você faz uma propaganda para televisão, é de uma forma. Quando você faz aquela mesma propaganda que foi direcionada para televisão para o rádio, por exemplo, você tem que trabalhar de formas diferentes. Por quê? Porque o cérebro faz associações cognitivas diferentes. Então, a pessoa que está apenas ouvindo a informação é diferente da pessoa que está vendo e ouvindo a informação. Quando você conversa com alguém por uma chamada de vídeo, você tem como se expressar
né, através de algumas situações. Por exemplo, aqui, enquanto eu estou dando essa aula, apesar de eu estar numa janelinha, eu posso estar fazendo algumas movimentações para exaltar determinados pontos da minha comunicação. Quando eu estou falando com alguém no telefone, eu não tenho essa possibilidade. Então, o que eu tenho que ser? O mais claro possível para a pessoa compreender do outro lado. Tenho certeza que todo mundo aqui já mandou áudio no WhatsApp ou recebeu áudio no WhatsApp que não entendeu, né? A pessoa que mandou e a pessoa que recebeu não entendeu o áudio, você que mandou, teoricamente, imaginava que estava tudo bem, só que a pessoa explica de novo, me manda de novo o áudio. E há uma série de motivos para isso acontecer. A gente precisa trabalhar com as alternativas. Nesse cenário, quais seriam as alternativas? No caso de uma comunicação, já que eu dei o exemplo do WhatsApp, é simples, o WhatsApp ele te permite, né, escrever. E existe a possibilidade de você estar conversando com alguém que não sabe ler nem escrever. Nesse cenário, você vai precisar mandar áudio, né? E eu já caí numa saia justa dessa, uma vez que tinha um rapaz que me ajudou com uma obra lá em casa e eu precisava transferir para ele o dinheiro. E eu mandei, né, algumas informações e uma mensagem por texto e ele não me respondia, ele me respondia em áudio. Só que eu não podia ouvir áudio no momento, né, que eu recebi a resposta e eu falava para ele, olha, me manda por texto, porque eu não estou podendo ouvir o áudio agora nesse momento. E ele não respondeu. Depois que eu fui perceber, falei, poxa, eu acho que ele não sabe ler nem escrever, e era de fato isso mesmo. Então, isso acontece no dia a dia, gente. A gente precisa estar atento a essas ações. No caso do WhatsApp, você tem a alternativa. E agora está sendo liberada uma nova funcionalidade, não foi ainda para todas as pessoas, mas algumas pessoas já receberam, que é justamente a transcrição do conteúdo. Quando você manda o áudio, você consegue gerar um texto ali. Tem ferramentas externas que já fazem isso, pessoas surdas utilizam essas ferramentas, mas isso já vai ser padrão do WhatsApp. Quem usa Telegram, se eu não me engano, já tem essa ferramenta também. Mas o fato é que os produtos e serviços vão evoluindo a ponto de promover alternativas. E na publicidade, que eu acabei de mostrar, a publicidade é fato. Dependendo do tamanho da empresa, ela vai investir em diferentes mídias e diferentes formatos. Então, aquela campanha específica, essa que vocês viram, não atende todos os cenários possíveis. Mas a Coca-Cola é uma empresa que investe em propaganda na TV, em propaganda no rádio, em propaganda em várias outras mídias. Então, aquela campanha específica não vai atingir todas as pessoas, assim como outra campanha que eles fizerem no rádio ou que fizerem na televisão, irá atingir aquela pessoa que não foi atingida por aquela campanha, mas talvez não seja atingida por outras situações. E é assim que funciona, gente. A gente precisa sempre pensar em cenários possíveis. O que a gente está lidando aqui é basicamente a alternativa e uma experiência equivalente. Experiências iguais não existem. Cada pessoa tem a sua própria experiência. Tenho certeza aqui que vocês que estão assistindo essa aula devem ter viajado para lugares semelhantes, né? Por exemplo, Disney, né? Então, pode ser que tenham algumas pessoas que foram para Disney. Eu tenho certeza que se vocês forem sentar para conversar, vocês fizeram viagens diferentes. Por quê? Porque as experiências são diferentes. Claro que visitar o parque acaba sendo praticamente a mesma coisa, mas dentro do parque, será que você fez a mesma coisa? Alguém focou nos brinquedos, nas atrações, nas montanhas russas, a outra pessoa focou em tirar foto com o Mickey. Então a gente já vai ter experiências diferentes a partir dali. A diferença é que quando a gente traz isso para produtos e serviços, a gente que está criando um produto ou criando um serviço, um site ou um aplicativo, tem que pensar nessas possibilidades. Quem está usando o meu produto? Aí a gente começa a entrar, né, no conhecimento que eu preciso ter das pessoas e como que elas estão interagindo com as coisas. A Luísa, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, é a Luísa Brasil, é uma ex-aluna minha, e eu gosto bastante de segui-la nos stories porque ela tem uma preocupação, na maior parte dos casos, em trazer um contexto de acessibilidade. Por que ela faz isso? Ela é uma pessoa que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos ou no Canadá, não me lembro exatamente onde, mas é um país cujo idioma é inglês. E aí ela conhece muitas pessoas de fora e ela também ela faz parte da comunidade, de algumas comunidades de acessibilidade, principalmente comunidades surdas. Ela tem algumas amigas surdas e aí, consequentemente, ela traz o contexto nos stories que ela aplica. Isso é um story do Instagram que que está sendo exibido na tela agora.
E ela tá olhando para o alto, assim. Por que que ela tá olhando para o alto? Ela fez uma brincadeira do tipo home office, né? E aí embaixo tem um íconezinho, e embaixo desse ícone tem dois textos, um em inglês e português. Barulho de construção muito alto. Então ela está trazendo diferentes contextos, diferentes cenários, diferentes formas de comunicação para fazer com que a sua mensagem chegue para todas as pessoas. Eu vou deixar esse history agora passando, são cerca de 15 segundos, vai fazer um barulho muito alto de construção agora, de marteladas, porque é o history dela, e eu já continuo a explicar isso na sequência. A cara que ela faz no final é a melhor, né? Porque quem nunca xingou muito o barulho de construção perto de casa, principalmente em home office. O que é relevante aqui no caso do history dela é que, assim, as ferramentas de comunicação, como o Instagram ou qualquer outra rede social, Twitter, Facebook e tudo mais, estão disponibilizando cada vez mais ferramentas e recursos para a gente aplicar acessibilidade. Por exemplo, adicionar um texto alternativo. Em algumas situações fica complicado, um history dura 15 segundos, agora um tempo maior, mas mesmo assim você acaba não tendo essas possibilidades. O leitor de tela já é capaz de ler textos que você acrescenta, mas ainda não lê as imagens e tudo mais. Então, sempre, por isso que eu falei de 100% de acessibilidade ser utopia, porque você não vai conseguir abranger todos os cenários possíveis. No entanto, você consegue minimizar essa situação. E o que a Luísa está fazendo é minimizar essa situação. Ela está trazendo diferentes contextos para fazer com que a mensagem chegue até as pessoas, pelo menos as pessoas que seguem ela. E o que é relevante aqui é isso. Você não necessariamente vai ter uma ferramenta acessível ou que vai te trazer todos os contextos. Às vezes sim, às vezes não. Nesse cenário, quem é responsável por publicar o conteúdo precisa pensar nos cenários possíveis ou como que você pode dar literalmente um jeitinho, que é o que a Luísa está fazendo, para ajudar as pessoas em diferentes cenários e diferentes contextos. Quem está publicando conteúdo, seja uma empresa, seja uma pessoa física, é responsável pela transmissão da mensagem. No caso de empresas, é fundamental pensar no processo. No caso de pessoas físicas, claro que vai ser bem particular de cada um, porque nem todo mundo tem conhecimento, vai ter tempo, mas em empresas já não tem essa desculpa. A empresa ela precisa se comunicar com todas as pessoas de uma forma ampla e assertiva. O João Gabriel, que estou trazendo aqui, ele é intérprete de Libras, e o que acontece? Ele fez uma brincadeira, ele inverteu o cenário. E se a gente assistisse o show do artista preferido, no caso dele ele colocou o Gustavo Lima, com uma janelinha pequenininha e um intérprete grandão, que é por causa dele, né? Ele está olhando o intérprete e deixou o show pequenininho. É claro que aqui ele está usando de bom humor para fazer uma brincadeira no dia a dia, tá, gente? Mas, de fato, isso acontece. Por que que isso é relevante? Existem padrões mínimos da janela do intérprete que já são classificados pela ABNT, então você tem as porcentagens mínimas, só que às vezes as pessoas simplesmente não seguem aquele padrão mínimo e atrapalham bastante, até porque língua de sinais é uma língua característica justamente pela movimentação, expressão facial, e se está muito pequenininho, óbvio que a pessoa não vai compreender adequadamente, né, os gestos que foram realizados. Então é importante pensar nesse cenário também. O Carlos Vasquez é uma pessoa cega, que ele não precisa olhar o celular para fazer todo o gerenciamento da banda. Ele é líder de uma banda de heavy metal, e aí o que acontece? Nesse vídeo promocional, um vídeo promocional da Apple, mostra ele utilizando e fazendo contato com as pessoas. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui e eu já comento sobre isso. At first, my motivation was proving people wrong. Accessibility. Vision. VoiceOver. On. Button. Schedule a ride. Set pin location. We don't want our first album to sound like a local band. ETA. 10 minutes. We wanted our first album to sound like a professional band that's been doing it for years. Requesting a ride and connecting to nearby drivers. Finding your ride. We're called the Startica, and we play heavy metal. Turn
just onto Empanada Drive. Another drive? That makes me hungry. I ended up becoming the PR manager on the band. Like, I didn't get what it was before. Yeah, then I was like, oh, dude, like, like hashtag what? Like, what? Hashtag metal, hashtag new music, or, you know, on this case, like, hashtag, like, debut album. Messages. Reverb Nation. Double tap to open. Text field. Dictate. Album will be dropping worldwide on April 14th, 2017, exclamation mark. Follow our Reverb Nation page, period. Done. Successfully shared. A tela tá preta mesmo, tá, gente? Só para vocês terem certeza que eu não tô transmitindo nada nesse momento, o vídeo acabou e tá só eu no cantinho ali mesmo da tela. E o que eu vou até me colocar aqui um pouco maior nesse momento. Pronto. O que é interessante vocês entenderem com relação ao vídeo que acabou de ser transmitido? O Carlos é uma pessoa que ele não está vendo a tela. Então vocês devem ter percebido no pedacinho ali enquanto ele se comunicava. O que tinha de relevante? Primeiro ponto, ele tinha feedbacks auditivos, né? Então tudo o que ele fazia, ele recebia um retorno. E esse retorno é fundamental para a pessoa saber o que está acontecendo. E esse retorno que está ausente em boa parte dos processos que são executados, dificultando o acesso da pessoa. Lembre-se da previsibilidade e da clareza da informação. Se não está sendo claro o suficiente, a pessoa não tem o feedback, como que ela vai saber o que está acontecendo? Quando vocês executam qualquer função no celular, por exemplo, uma transferência bancária, depois de ter feito a transferência, o que aparece no final? O feedback concluindo a transação ou dando algum erro. E isso de forma visual. O que vocês precisam entender é que aquela página ela precisa transmitir as informações de uma forma assertiva, que a pessoa consiga entender o que foi executado. Daí a questão do feedback. Quem tem comunicadores de voz em casa, por exemplo, Alexa, Google Home ou qualquer outro tipo de serviço parecido, sabe como funciona. Você que já fez automatização em casa, sabe como funciona. Você pede para a Alexa acender ou apagar a luz e ela confirma, né, o que foi feito. E você precisa desse feedback. Isso serve para quem está enxergando e isso serve para quem não está enxergando. Basicamente é isso. O outro ponto interessante do que o Carlos comentou no vídeo é justamente a clareza em tudo aquilo que está sendo transmitido. Isso envolve a arquitetura de informação. A gente vai ver na nossa aula de arquitetura de informação e semântica como que a gente cria esse relacionamento de forma adequada. Por quê? Não importa o layout lindo e maravilhoso, né? Às vezes a pessoa se preocupa demais com o layout da interface, mas para o Carlos o layout não significa nada. Ele não está vendo o seu layout, tanto que ele utiliza a tela apagada, vocês viram no vídeo. Caso vocês não tenham percebido, voltem um pouquinho e assistam novamente, vocês vão perceber que a tela do Carlos está apagada. E por quê? Porque ele não precisa enxergar a tela. Então, para que layout? Então, a gente começa a entender esses cenários, a importância da arquitetura de informação, porque o que importa de fato para a acessibilidade é o que está por trás. O layout é uma casca, gente. A gente vai fazer um exercício bem bacana na nossa aula sobre semântica para vocês entenderem esse processo e por que isso é extremamente relevante, tá? Então, vamos continuar aqui. Vou mostrar um outro vídeo agora que está relacionado a Seth Paulson. A Seth Paulson é uma pessoa com paralisia cerebral e o que é interessante, ela não precisa de um mouse ou de um teclado para usar o computador. Por sinal, já dando o spoiler, né, o vídeo que vocês vão assistir foi completamente editado pela Seth Paulson. Vou deixar o vídeo rodando e eu já comento sobre ele. People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends.
Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. 3 miles to the summit. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Bom, o que vocês viram... Agora a tela está branca, tá, gente? Porque foi o final do vídeo, tá? Mas só eu estou falando aqui, eu vou me colocar aqui, grandão aqui novamente na tela. E o que vocês acabaram de ver foi justamente uma pessoa que não precisa do teclado ou do mouse para editar vídeos. Isso é muito interessante porque algumas pessoas acreditam que quando você tem um software que envolve uma timeline, como caso uma edição de vídeo, a pessoa sequer imagina como a pessoa navegaria somente se não fosse através do mouse, né? E isso acontece quando você não tem uma convivência, quando você não tem uma conversa, quando você não entende os cenários, quando você não compreende a interação humano-computador, que as pessoas podem interagir de diferentes formas, de diferentes cenários. E é basicamente o que a gente precisa pensar. A acessibilidade, ela vem justamente para nos permitir pensar em alternativas de acesso, né? Quando a gente fala que a pessoa precisa navegar com um teclado num site, a gente não está falando apenas do teclado do computador, né? O tecladinho que a gente está acostumado no computador. A gente está falando, basicamente, de possibilitar que o sistema interaja com recursos similares a um teclado. Então, pessoas que utilizam outro tipo de recurso, no caso da Sad Paulson, ela estava utilizando um recurso chamado Switch Control. Vocês perceberam que ela movimenta a cabeça, né? E tem 2 Switch Controls, um de cada lado. O Switch Control, ele é literalmente um botão gigante. Esse botão, ele é configurável, então você consegue configurar o que seriam as ações do botão. Um clique longo, 2 cliques, 3 cliques, um clique na parte superior, um clique na parte inferior, enfim. Você configura do jeito que você quer e aí, consequentemente, ele vai executar as ações. E aí, através da identificação do cenário, é o que permite com que ela consiga interagir com uma timeline, como é o caso da edição de vídeo. Isso basicamente são recursos que já estão disponíveis em todos os sistemas operacionais, seja no Macintosh, seja no Windows, seja no Linux. A questão é que as pessoas que estão construindo produtos e serviços sabem da existência desses recursos, daí que entra você conhecer os sistemas, você conhecer como as pessoas interagem com as máquinas e, consequentemente, se preparar para isso. Porque o primeiro ponto é conhecer como as coisas funcionam. O segundo ponto é entender como eu aplico tecnicamente todos aqueles recursos. E o terceiro ponto é distribuir e deixar todas as pessoas felizes, inclusive a pessoa que está utilizando. Se a gente não presta atenção naquilo que a gente está construindo e foca muito no visual, né, você fatalmente trabalha com algumas questões que são até questionáveis. Isso que está sendo demonstrado aqui na tela agora é um gel limpador de couros e calçados, tá? Da Arezzo, tá, gente? E o que a Arezzo é uma fabricante de calçados, para quem não conhece, eu não sei se eles estão em todas as regiões do Brasil, e basicamente é um gel que você compra ali junto. Eles não têm mais isso, eu já conversei com o pessoal lá, eles não têm mais, isso é antigo. E está escrito como na embalagem? Gel limpador. E isso gerou um problema, quase gerou um problema em casa, que foi o seguinte. Isso eu peguei da minha esposa, tá? Foto da minha mão mesmo, segurando o potezinho ali do gel limpador.
E lá em casa, meu apartamento é um apartamento pequeno, tá, gente? Aqueles apartamentos de 68 metros quadrados, sabe? Aí só que eu tenho aquele passador, né, de prato entre a cozinha e a sala. Eu sei que algumas pessoas têm um espaço ali. Não é tão grande. E aí, o que que acontece? Como o apartamento é pequeno e tudo mais, a gente otimiza os espaços. Nesse passador, no cantinho, né, a gente deixa uma maletinha, aquelas maletinhas de primeiro socorro com medicamentos rápidos, né? Dorflex, Doril, Eno, Saltfruta, essas coisas assim. E a gente deixa no cantinho. Minha esposa, ela limpou o calçado dela com esse gel, ela estava com pressa, saiu correndo e deixou o negócio do lado da maletinha. Aí teve um dia que eu acordei, tá? Era período da pandemia, todo mundo em casa, tá? Eu acordei mais tarde que ela nesse dia, fui tomar um café, e aí foi interessante, né? Que eu tava com aquela dor nas costas, né? E aí eu falei, vou tomar um Dorflex, tudo mais, a automedicação que a gente não deveria fazer, mas a gente faz o tempo todo. Peguei o comprimido e aí eu vi esse gelzinho do lado. Eu falei, nossa, que legal, gel limpador. Pô, eu comecei a ler e prestar atenção. Eu falei, nossa senhora, imagina, se eu pego esse negócio, passo nas costas para limpar a minha dor. Claro que eu estou exagerando um bocado aqui, gente, no exemplo prático, tá? Mas é uma coisa que poderia acontecer fatalmente em qualquer situação. Por quê? Porque a comunicação não está clara, a comunicação não está necessariamente eficiente para todas as pessoas. Quem cria produtos e serviços, e rótulos nesse caso, precisa se preocupar com essas questões e essa identificação, porque isso pode acontecer. Obviamente, é uma porcentagem muito pequena da população que poderia ter um problema desse tipo que eu acabei de mencionar, mas pode ter. Esse é o ponto. A gente nunca sabe quando de fato vai precisar, né? Ninguém acorda de manhã, ninguém cria um produto ou serviço, gente. Ninguém acorda de manhã falando assim, hoje eu vou construir um produto inacessível. Eu tenho certeza que vocês que estão construindo sites e aplicativos ou qualquer outro tipo de serviço, não vai falar assim, hoje eu vou construir um site inacessível. Não faz isso, você faz isso porque não tem um conhecimento para aplicar a acessibilidade de forma adequada, é simples assim. Então a gente precisa entender os cenários justamente para aplicar de uma forma mais satisfatória, vamos dizer assim. Tem um filme muito bacana na Netflix que se chama Sementes Podres. Eu recomendo demais. É um filme clichê, tá, gente? É aquela história do professor substituto que pega uma turma de alunos que tinham problemas na sala de aula e etc. E ele vai acabar trazendo um contexto ali para o dia a dia e dar uma lição de moral nos alunos. E no final todo mundo acaba gostando dele. Eu já contei o filme todo aqui, mas eu recomendo demais. É um filme francês, está na Netflix. E aí, um trecho específico me chamou a atenção e eu sempre trago isso em sala de aula. O que está sendo apresentado aqui é um dos frames do vídeo. O professor é esse que está de camisa polo azul, fazendo biquinho ali, conversando com os alunos que estão numa praça em volta dele. E aí ele fala, comunicação é mais importante. Uma das alunas rebate ele, sabemos nos comunicar. E ele devolve, com seus amigos, sim. E com os outros, e com as outras pessoas. Entre o que você pensa, o que você quer dizer, o que você diz, o que os outros ouvem, o que eles entendem, são 5 chances para mal entendidos. Na hora que eu vi essa frase, gente, sério, eu parei o filme, voltei e falei, nossa, que fantástico essa frase, né, essa fala dele. E eu acabei tirando os prints da tela justamente para utilizar em sala de aula. E acabei construindo um framework básico, né, que seria o seguinte, 5 chances para algo dar errado. 1, o que você pensa. 2, o que você quer dizer. 3, o que você diz. 4, o que os outros ouvem. 5, o que os outros entendem. E quando a gente começa a entender esse cenário e a utilizar isso no nosso dia a dia, a gente começa a entender por que as pessoas se frustram umas com as outras, por que as pessoas se frustram com os sites, com os aplicativos, com os serviços, com os sistemas que utilizam. Eu tenho certeza que vocês, sem exceções, tá, já passou por algum problema específico com algum aplicativo. Foi utilizar no celular, não conseguiu utilizar e xingou muito. Foi utilizar um site, não conseguiu preencher um formulário e xingou muito. E justamente isso acontece na pior hora, na hora que você mais precisa de apoio. Né? E isso eu estou falando de uma situação em que vocês estão vendo a tela, enxergando a tela, vendo todas as informações, vendo todos os contextos.
Agora pega esse mesmo cenário e transmite para as pessoas que não estão vendo a tela, não estão ouvindo adequadamente, e aí você começa a entender o cenário da acessibilidade e a complexidade que isso traz.